Boa noite, amigos, amigas, professor Legene. Nosso último programa do ano de 2021, um ano muito ativo, muito intenso, né, de programas fixos, programas extras. O recorde de programas numa semana foi 16. Foi naquela semana que os talibãs tomaram o poder, né? Destronaram a burguesia pró-imperialismo lá, naquela guerrilha camponesa, venceu lá. Bom, eu prometi hoje fazer um balanço de 2021, tudo do ponto de vista geopolítico mundial. Não dá para fazer no mesmo programa um balanço do Brasil e tal. E falar das perspectivas de 2022, né? Que são 6 grandes aspectos que eu quero deixar registrado aqui para vocês. Não são profecias, nós não somos profetas, são o que nós chamamos construções de cenários possíveis. E aí, quem faz essa construção pode acertar, como também pode errar. É da vida isso, né? Então, como o programa é retransmitido por outros canais, em outros horários, eu vou tentar não ultrapassar 1 hora de programa. Então, vamos começar imediatamente. E eu começo com o 20 de janeiro deste ano, quando Joe Biden toma posse nos Estados Unidos, tendo derrotado em 20 de novembro de 2019, derrotado, na verdade foi 20, né? Desculpe, ele tomou posse esse ano, 21, derrotou o fascismo nos Estados Unidos, que era um pilar desse movimento internacional fascista, e eles estão perdendo espaço no mundo inteiro, restando este último pilar aqui no Brasil, que será, se conseguir chegar até as eleições do ano que vem, será fragorosamente derrotado. Então, é um registro importante a ser feito isso. No entanto, ao mesmo tempo, quero deixar claro o que venho falando nas minhas análises. O Biden não está compreendendo o momento que nós estamos vivendo no mundo, que é para destruir o fascismo, mesmo que ele esteja no nascedouro. Aquelas cobras que nascem, você tem que esmagar a cabeça, senão ela não morre. Ele não está tendo a grandeza que tiveram Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, que apertaram a mão durante 3 reuniões importantes na Segunda Guerra do líder dos comunistas no mundo inteiro, Joseph Stalin, comandante do Exército Vermelho, que foi o grande vitorioso da Segunda Guerra. Sem o Exército Vermelho, Hitler provavelmente venceria a guerra. O Ocidente não seria capaz de destruí-lo. Então, o Biden entrou como prioridade número 1 dele destruir a Rússia e a China. O fascismo agradece. Então, em que pese ter sido importante, né, a derrota do fascismo nos Estados Unidos e a posse dele, ele ainda não tem essa compreensão e essa grandeza de entender que o momento é de aliança com a Rússia e a China. O segundo aspecto do balanço são importantes vitórias eleitorais, algumas muito sofridas, que nós obtivemos na América do Sul, né? E Central, Latina é do México para baixo, mas o México já está em boas mãos, mãos patrióticas e progressistas.
Na América Central, vencemos na Nicarágua. Mas na América do Sul, a vitória no Peru, no segundo turno, por 0,4% dos votos válidos, mas a derrota de Keiko Fujimori, fascista de primeira grandeza, foi muito importante. E agora, mais recentemente, a vitória de Gabriel Boric no Chile, derrotando por larga margem, quase 12 pontos percentuais, o fascista pinochetista Caste, filho de um nazista, membro do Partido Nazista, né? Então, isso foi muito importante. Nós já estamos na Argentina, que também não está consolidado, mas é muito importante. E ano que vem, em maio, nós provavelmente venceremos pela primeira vez em décadas as eleições na Colômbia com um agrupamento de centro-esquerda, muito mais progressista do que em algum passado recente e distante a Colômbia possa ter sido governada, né? Então, a onda rosa não é uma onda vermelha, a onda rosa ela contagia a América do Sul. A simples visita do presidente Lula à Europa, num giro muito importante, onde o presidente da França pediu audiência com o presidente Lula, ou seja, pediu para Lula visitá-lo, num claro sinal, né, para a esquerda francesa, que ele está ali fustigado por dois campos fascistas. Um tradicional, com a Marine Le Pen, e outro, a novidade, uma extrema direita fascista de Zemmour, é o sobrenome dele. Ele é nascido na Argélia, judeu argelino, portanto, se nasceu num país árabe, é árabe também, mas quem nascia na Argélia antes de 62 era considerado francês, né? Um fascista, extrema-direita, né? Então, Macron tem a esperança de, no segundo turno, pelo menos, ter o apoio da esquerda francesa, né? A União Europeia, de um modo geral, torce pelo presidente Lula vencer, porque o presidente Lula vencendo, e aí o Brasil volta a ser um polo, que hoje o mundo tem três polos: Estados Unidos, Rússia e China. Então, portanto, é um mundo multipolar, mas é uma multipolaridade ainda frágil, né? Rússia e China junto não consegue conter ainda os Estados Unidos, que segue tendo 1.000 bases espalhadas pelo planeta e 7 frotas navais que 24 horas patrulham todos os 3 oceanos. Então, a Europa sonha ser um polo. Ela reúne as 3 características principais de um polo: tamanho, população e PIB. Como o Brasil, como a Índia. Mas o Brasil e a Índia, e, de certa forma, a União Europeia, são polos subordinados ao imperialismo estadunidense. Eu falo, de certa forma, a União Europeia, porque eles, às vezes, ensaiam uma tentativa de dizer não, e disseram não naquele giro que o Biden fez para a Europa. O G7 disse não, a OTAN disse não, a Comissão Europeia, que é uma espécie de gabinete ministerial da União Europeia, que funciona como se fosse um país único, também disse não ao Biden. Mas, a regra geral, é um continente subordinado à América do Norte. Portanto, se o Brasil vence, a União Europeia ganha um certo fôlego para manter uma independência maior. Há contradições com a França, por causa daquela quebra dos contratos da Austrália
para construir navios, né? Os Estados Unidos, então, navios não, submarinos, os Estados Unidos vão fazer os submarinos. Foi um golpe muito forte na França. Há contradições com a Alemanha, de Merkel, né? E ainda não sabemos o comportamento desse novo primeiro-ministro que toda a imprensa alemã chama de centro-esquerda. Eu tenho sinceras dúvidas, mas é positivo que a social-democracia tenha vencido. E esse conflito sobre o percentual que a Alemanha tem que investir em relação a gastos militares para sustentar a OTAN. E essa era uma briga que o Trump desenvolvia com a América e a América não cedeu, né? E agora o gás russo, né? O gasoduto Nord Stream 2, porque o 1 está funcionando, o 2 está pronto desde setembro, mas a União Europeia não autoriza, no momento que a Europa precisa de muito gás, por causa do frio. Então, tem contradições ali, não vou me alongar muito, mas eu arrisco dizer que o sonho da União Europeia é ser um polo. Ela, por si só, por aquelas 3 características que eu mencionei, mas ela tem uma moeda alternativa ao dólar, que é a moeda praticamente única ainda no comércio internacional e moeda mais forte do chamado entesouramento pessoal. Você pode se entesourar, guardar euro embaixo do colchão e não é só mais. Em qualquer lugar do mundo que você vai, tem uma casa de câmbio no aeroporto que troca os seus euros. Já os reais, não. Você tem que sair já do Brasil com o dinheiro já feito a conversão, né? Bom, o terceiro aspecto é de uma certa resiliência do fascismo no mundo. Eles perderam eleições importantes na América do Sul, nem disputaram na Nicarágua, né? Por isso não é aquela onda toda de não reconhecer Ortega, né? Eles só reconhecem quando eles podem, não é disputar, quando eles vencem. Quando não vencem, eles não gostam. Quando vence alguém que eles contestam, não serve. Mas, por exemplo, nos países chamados nórdicos, né? Isso é preciso confirmar essa informação, mas são 6 países ali escandinavos, nórdicos, não é a mesma coisa, mas pela primeira vez parece que os 6 são governados hoje por partidos sociais-democratas, que não significa ser de esquerda, mas seguramente não é, não são partidos de direita, né? Então, nós podemos avaliar que 2021, em que pese derrotas substanciais em vários países da extrema-direita fascista, eles mantêm uma certa resiliência e uma certa força, e o exemplo do Brasil é a questão mais importante. Beijo, querida Mirtz, amiga de 40 anos. O Brasil hoje é o centro da direita mundial. Eles não têm mais aonde se apegar, né? Estão perdendo em muitos lugares. Mas se eu pudesse, então, fazer uma frase única de conclusão, eu reconheço que há um declínio do fascismo, mas, ao mesmo tempo, que há resiliência. Eles têm fôlego, né? A quarta questão do balanço desse ano é uma sólida aliança entre a República Popular da China e a Federação Russa. Na história dos 2 países, de 1917, não vou contar a história desde 300 anos antes, porque tem a disputa com a Mongólia e as dinastias, quando Ming é derrotada, não é? Então tem toda uma série de... Eu não vou entrar em detalhes, mas entre 17 e 2001, que eu vou explicar por que é esse corte de 2001, houve altos e baixos nas relações. Lenin morre em 24
em 21 é fundado o PC da China com apoio não era a União Soviética ainda, né? Os nórdicos, né? Escandinavos, é isso. Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. No caso da 1921, não existia a União Soviética, ela é de 22. Mas Lenin deu todo o apoio à criação do PC da China. E mantiveram boas relações até a Revolução de 49. Aí houve desentendimentos, depois que estourou a guerra na Península Coreana. Então, há altos e baixos. Por que 2001? 2001, dois fatos fundamentais acontecem, portanto, comemoramos 20 anos. A assinatura do Tratado de Boa Vizinhança entre Rússia e China, cada vez mais sólida essa amizade, essa vizinhança, e a criação formal, 5 anos antes eles já tinham feito o primeiro movimento, mas 2001 é a data formal da criação da Organização de Cooperação de Xangai, fundado pela China, pela Rússia, mais alguns países que têm aquele final estão, Uzbequistão, Cazaquistão, e hoje já reúne 12 países. O Irã entrou, a Índia entrou, né? o Paquistão. Não é? Então, é uma organização militar que tem, somado todos esses países, 12 milhões de soldados da ativa e 6 milhões na reserva. Os Estados Unidos tem 2 milhões na ativa e 1 na reserva. Mas uma guerra entre todos eles contra os Estados Unidos vencem hoje. Mas eles não querem a guerra, mas eles têm que estar preparados. E essa organização luta contra 3 ismos: extremismo, separatismo e terrorismo. Coisa que os Estados Unidos dizem lutar contra o terrorismo. Não. Eles, de certa forma, apoiam o terrorismo, aquele Estado Islâmico, cortador de cabeça de cristãos, né? Fizeram de tudo para derrubar o presidente da Síria e não conseguiram. Perderam a guerra na Síria, perderam no Iraque. Amanhã é o último dia da saída das tropas estadunidenses do Iraque. Vamos ver como vai ser isso, né? Não vai ser de uma forma apressada como foi no Afeganistão. Ali foi uma fuga. Ali foi uma derrota acachapante do imperialismo. Os Estados Unidos é uma transição, né? Mas amanhã é o último dia. Portanto, solidifica a cada dia a aliança Rússia e China. O quinto aspecto que eu quero destacar para vocês é de um país de tamanho de médio para grande, país de 100 milhões de habitantes, que é a República Islâmica do Irã, que trocou o comando da presidência agora no dia 6 de agosto, assumindo o poder um hierarca na estrutura islâmica xiita do país, Ebrahim Raisi, doutor em Direito, professor, né, que a imprensa ocidental chamava de ultraconservador. Né? Ninguém sabe bem o que eles querem dizer com isso. Ele é ultra anti-imperialista, isso sim. Né? Então, o Irã se consolida no Oriente Médio, ou nós podemos chamar de... na Bíblia, eles chamavam de Ásia Menor. Né? O Oriente Médio, estrito senso, são os 20 países árabes, mais Israel, que fica bem ali no meio. Né? O Oriente Médio, um pouquinho mais expandido, que é um dos livros que eu tenho, é a geopolítica do Oriente Médio. Então, o meu conceito, eu amplio o Oriente Médio para a Turquia e para o Irã. Portanto, seriam 3 povos: turco, persa, árabe e o israelense ali, que um país artificial, criado, que nunca existiu,
e onde se falam 80 línguas diferentes, apesar do hebraico ser oficial. Então, está no meio de 400 milhões de árabes. Então, o Irã é um país que se consolida como líder do chamado eixo da resistência, que é formado, além do Irã, pelo Iraque, pela Síria e pelo Líbano. Apesar do Líbano eles estarem fazendo de tudo para quebrar o país, para dobrar o país, mas não conseguirão. E o Líbano não vai sair da órbita do eixo da resistência, como eles desejam, não vai. E esse eixo da resistência é integrado também pelo Hezbollah, que é um partido político, mas tem o seu braço armado, e pelo Hamas, que também é um partido político, que tem também o seu braço militar. Então, estas organizações, mais comunistas, socialistas, patriotas, nasceristas, tudo isso integra o chamado eixo da resistência. O Irã é o líder, e isso se consolida. Em 2001 se consolidou. A sexta questão que eu queria registrar para vocês, sempre preocupado com o tempo, a China amplia o seu poder mundial, político e econômico, ao mesmo tempo que ela garante a soberania do seu mar do sul da China. Então, ela faz isso de que maneira? Hoje, a China já tem a maior frota naval do mundo. 360 navios, pequenas lanchas de assalto, costeira, essas coisas não contam nessa. 360 navios, os Estados Unidos não têm tudo isso. No entanto, os Estados Unidos têm 10 porta-aviões, a China tem 2, ano que vem, em 2022, vai comissionar o terceiro porta-aviões e até 2030 estão construindo mais 4. Então, a China terá 7 porta-aviões para consolidar o seu poderio militar no mar do sul da China, que é o Oceano Pacífico. A bem da verdade, ali é um dos 3 grandes pontos de tensão política e militar no mundo, que eu tenho dito, né? O mundo tem os 15 conflitos, mais ou menos, em andamento, mas 3 têm capacidade, não sei se de transformar numa terceira guerra, mas uma capacidade de uma guerra muito abrangente e de capacidades destrutivas, né? Que é a fronteira russo-ucraniana, que é Israel-Irã, se Israel atacar o Irã, e se Taiwan decretar a sua independência, a secessão, a separação daquilo que é indivisível. Só existe uma China no mundo, a República Popular da China. Taiwan é China. E os Estados Unidos de Biden estão incentivando a separação. Né? Então, ali é uma região que a China se consolida militarmente, ao mesmo tempo que vive este tensionamento e diariamente surgem provocações, declarações, senadores estadunidenses visitam Taiwan, né? Taiwan foi convidado para essa tal farsa da cúpula da democracia que o Biden convocou a revelia das Nações Unidas, né? Então, eles estão incentivando. Se isso acontecer, a China ocupa a ilha em 12 horas. E os Estados Unidos não conseguirão retomá-la. Retomar para entregar para quem? Se a ilha é chinesa. Né? Então, esse é o sexto aspecto. O sétimo aspecto é na economia. A minha avaliação de um não economista, mas não sou neófito em economia, porque estudo a economia política marxista. Eu sinto, assim, uma economia mundial menos dependente do dólar. Por quê? Porque passam a existir tratados bilaterais de comércio bilateral entre as moedas dos seus próprios países. O maior exemplo disso é o yuan, né? E o rublo. A China
e a Rússia fazem comércio em suas próprias moedas. Então, sobrou mais rublo, sobrou menos yuan, né? Mas, inegavelmente, o dólar ainda é a moeda de troca internacional. O Irã não consegue vender os seus produtos, isso está em uma discussão muito grande sobre a questão do acordo nuclear, que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente. Como é que a Europa pode comprar o petróleo do Irã? No momento que o petróleo está com um preço muito alto. Então, tem estudos que estão sendo feitos que, mesmo com os embargos econômicos que os Estados Unidos fazem, o Irã não foi derrotado e não será derrotado por isso. Mas especula-se se isso suspendesse este embargo e o Irã pudesse livremente comercializar o seu maior produto de exportação, commodity, que é o petróleo, especula-se que o preço internacional poderia cair. Eu acredito nisso, mas você vê que, mesmo em detrimento da economia mundial, cujo impacto é grande, né, com o preço do petróleo, os Estados Unidos não suspendem o embargo, né? Então, a economia menos dependente. E até uma certa desvalorização da moeda hegemônica, né, do dólar. Não há que se prever, olha, quanto tempo isso dura, eu não sou profeta, não tenho bola de cristal, mas o que eu afirmo que o dólar perderá a sua hegemonia em determinado momento da história. Isso foi assim desde o Império Romano e outros impérios, né? Há um livro muito bom que eu recomendo, né, quem gosta de mundo árabe, né, da minha amiga Beatriz Bisso, né? Quando o mundo falava árabe, o Império Árabe dominou boa parte do mundo. Não foi o maior dos impérios, né? Se você fosse classificar aí, o inglês seria o primeiro, né? O árabe seria o quinto. Mas um grande império. E aí você impõe a moeda, você às vezes impõe também a língua. Eu mesmo sou descendente de uma etnia chamada Assíria, né? E o meu povo pequenino foi arabizado. Por isso que os meus ancestrais falam o árabe, já não falam mais o aramaico, né? Da língua dos assírios, né? Então, este é o mundo na economia, né? A criação do Banco dos BRICS em julho de 2014, na nona reunião de cúpula ocorrida no Brasil, em Fortaleza, e eu costumo dizer que ali a Dilma começa a cair, né? Começa em 13 com as famigeradas jornadas fascistas. Mas eles fundaram, naquela reunião do BRICS, fundaram o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, com um capital inicial de 100 bilhões de dólares. E o debate principal que eles fazem é criar uma cesta de moedas, provavelmente ien, yuan, rublo, ien, yuan, rublo, euro e dólar. O real, né? O Brasil foi golpeado em 16, né? Não tem a menor chance de o real ser uma dessas moedas. Mas você cria uma cesta de moeda aceita mundialmente. Hoje, a forma de você mandar grandes volumes de dinheiro de um país para outro só pode praticamente ser feito pelo sistema chamado SWIFT, que é uma sociedade interbancária de telecomunicações fundada em 1972, que só faz transferência em dólar. A Europa está tentando criar uma coisa chamada Instex, que é específica para o Irã poder vender o seu petróleo. Então, a Europa toma essa iniciativa, mas nem de longe essa rede de remessa de volumes grandes de dinheiro se compara ao SWIFT, né? Então, mas é uma questão de tempo, né? O tempo biológico é diferente do tempo político, né? O oitavo aspecto, eu quero registrar, já falando do petróleo também, eu vejo o ano de 2021
como um mundo menos dependente do petróleo. Mas o preço do petróleo não cede por causa disso, porque ali é cartel, né? Tem a OPEP, e os que não são membros da OPEP, mas também são grandes exportadores, participam junto com a OPEP na condição de observadores das reuniões. Então, eles ditam o valor, né? E se não é para cair, não vai cair, mesmo que a procura do consumo tenha diminuído, né? Isso é positivo para o meio ambiente, claro, né? Mas ainda estamos longe do momento da história humana onde nós não dependeremos mais do petróleo. E quero dizer aqui que não depender totalmente nunca chegará, porque não é tanto o petróleo transformado em energia, no caso de diesel, querosene de aviação e gasolina. Não é essa a questão. Tudo isso pode ser um dia substituído por outras fontes de energia. O problema são os derivados. Não é? Não inventaram ainda derivados que você possa fabricar plástico, isopor, poliuretano, uma série de outros produtos que não sejam originalmente a partir da quebra da cadeia do hidrocarbono, né? O nono aspecto, eu vejo a Organização das Nações Unidas, ou Nações Unidas, a sigla em inglês é United Nations, apenas não tem organização, um pouco mais forte e um pouco mais respeitada, apesar, não é, do Biden ter convocado há pouco tempo um grande evento mundial importante. Se a ONU convocasse, ninguém seria discriminado. Todos os 193 seriam convidados. Ele convidou 110. Portanto, na cabeça dele tem 83 países que não são democráticos, não podem ser convidados. Quando a ONU chama, ela não discrimina ninguém. Mas a conferência da ONU em defesa da democracia teria um peso muito mais importante do que essa convocação bilateral que o Biden fez, excluindo a Rússia e a China, que ele acha que não são democracias. Né? Ele acha que a dele é uma democracia, né? Onde o voto do povo não vale nada. Né? O exemplo que eu dou do respeito da ONU é a ação da Organização Mundial de Saúde, apesar do Donald Trump ter saído da OMS, o Biden já voltou, o que os Estados Unidos davam até 2019 é um quarto do valor do orçamento da OMS. Imagina, no meio de uma pandemia, aí o Biden toma posse esse ano, 2021, né? Ano passado, a pandemia, né, já ceifou 5 milhões, mais de 5 milhões de vidas. E está voltando num pique que vocês sabem, estão acompanhando. Preste atenção, tomem todos os cuidados. A onda, segundo o doutor Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, um homem que eu respeito, de formação progressista, de esquerda, até marxista, Dr. Tedros disse que vem vindo um tsunami de contaminação. Ontem, os Estados Unidos registraram 200 mil contaminações e 2 mil mortes. A Europa, a mesma coisa. Isso ainda não chegou aqui, mas está chegando. Então, no meio de uma grande pandemia, em 2020, o Donald Trump sai da OMS. O Biden voltou ano passado. Então, quando eu digo a ONU mais forte, é que instituições da ONU, abaixo da sua Assembleia Geral, no organograma da organização, siglas da ONU fazem parte do nosso dia a dia. Nós somos, de alguma forma, atingidos por uma decisão, por uma resolução, por um acordo de conferência. O Brasil não tem tantas sedes dos organismos multilaterais da ONU, mas nós sabemos o que eles significam: OMS, OIT, Unesco, Unicef, né?
São siglas que fazem parte do nosso dia a dia, que hoje nós não saberíamos viver sem essas siglas. Portanto, em que pese essas atitudes do imperialismo estadunidense que enfraquecem as Nações Unidas, ela é ainda a maior e melhor experiência que a humanidade pôde produzir em termos de uma governança global, mas que está muito longe que isso aconteça. E finalizo com a 10ª característica e o balanço de 2021 é a tensão política, militar e econômica no mundo neste momento. Eu estudo política internacional, vai fazer 40 anos ano que vem, 82, 2022. E a União Soviética acabou faz 30 anos. Agora, dia 26 de dezembro, completou 30 anos que a bandeira do Kremlin, a bandeira comunista foi arreada no Kremlin. Obrigado, Aldemar. E foi hasteada a bandeira tricolor do czarismo. 30 anos. E desses 30 anos, os primeiros 8, a Rússia, que deixou de ser União Soviética, foi governada por um agente da CIA alcoólatra, que atendia pelo nome, já foi tarde, de Boris Yeltsin. Em 99, 8 anos depois, aí, finalmente, um ex-membro do Partido Comunista da União Soviética, Vladimir Putin, né? O pai dele e o irmão dele morreram na Segunda Guerra, o nome dele Vladimir. Eu imagino que Vladimir, na Rússia, na União Soviética, é o nome mais popular, que nem Mohammed é no mundo islâmico, né? Mohammed. E no mundo xiita, Ali, Hussein, né? Vladimir, na Rússia. Ele foi membro do partido de 75 até 91. E era da alta hierarquia da KGB, não é pouca coisa. E ele já disse muitas vezes, né, ele tem saudades da União Soviética. Não tem saudades do sistema socialista, a bem da verdade seja dito, mas a coletiva que ele deu dia 23, que é a coletiva tradicional de final de ano, durou 4 horas, eu assisti boa parte delas pela Sputnik e pela France Press. Ele fala de Lenin, fala da União Soviética umas 20 vezes, né? E a União Soviética terminou, mas a dessovietização não aconteceu totalmente. Estátuas de Lenin e de Stalin ainda estão preservadas. A força do Partido Comunista atinge 20%, né? E o hino, né? Eles mudaram a letra em 91, mas a música eles não tiveram coragem de mudar. A música do hino da antiga União Soviética, que é hoje o hino da Rússia, a música, o nome dela é Tributo a Lenin. Entrem no YouTube e escrevam lá, hino da União Soviética, né? Velhos comunistas como eu se emocionam quando ouvem isso, e o povo russo se emociona, né? Bom, não preciso dizer o papel que o Putin, Xi Jinping jogam no mundo. Estão eles, os dois, aguardando Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse. Agora não é mais 1º de janeiro, 6 de janeiro de 2023. Né? Terminado este balanço, eu quero falar das perspectivas. Aí são em números menores, são 6 perspectivas. Se você quiser usar o termo previsão, pode usar, né? Prognóstico talvez fosse melhor. Eu prefiro construção de cenários. O mundo em 22, que eu imagino que vá existir, tem 6 características. Primeiro, ele será um mundo muito mais multipolar. Porque a multipolaridade atual é uma multipolaridade ainda frágil, porque são 2 grandes polos importantes
em tamanho populacional, em PIB, em tamanho territorial, mas em exércitos, mas eles ainda não conseguem dobrar totalmente. O Biden já não faz mais o que quer, né? Já o grande exemplo disso, que eu escrevi até um ensaio longo, eu escrevi esse ano aqui 44 ensaios longos. Estou reunindo todos eles, atualizando. Até fevereiro pretendo publicar um livro com estes ensaios muito atuais, né? Vocês lembram que o Irã socorreu a Venezuela com, não é petróleo, o que a Venezuela menos precisa é petróleo, que é a maior reserva do mundo, com gasolina. As refinarias venezuelanas estavam paralisadas por causa do bloqueio, porque precisa de insumos para quebrar o petróleo, para produzir os derivados, como também peças de reposição. Algumas delas a Venezuela não fabrica, apesar de ter as maiores refinarias do mundo, né? O Irã mandou 5 petroleiros, super petroleiros, de 2 milhões de litros de combustível, né? Eles calculam de outra forma por galão, barril, né? Galão é outra medida. Barril de petróleo. Estes superpetroleiros transportavam, em média, 2 milhões de litros de gasolina, e o quinto deles, além de gasolina, peças e insumos para as refinarias voltarem a funcionar. O Mar do Caribe, do entorno da Venezuela, está sob bloqueio naval da Quarta Frota. O Irã foi advertido que, para não enviar os petroleiros, que eles poderiam ser apreendidos. Passou o primeiro, passou o segundo, terceiro, quarto, quinto. Nas barbas do almirante falam. Modo de dizer, ele não usa barba. É um reacionário conservador que não usa. Acho que nem as Forças Armadas dos Estados Unidos permitem, não, isso eu não tenho certeza. No Irã, se você não usar a barba, aí é muito estranho, né? Então, veja, os Estados Unidos não quiseram apreender os petroleiros, não só quiseram, como avisaram que fariam, mas não conseguiram, já não podem tudo, né? Agora, o caso da tensão na fronteira, o Putin deu um ultimato: afastem a OTAN dos países fronteiriços com a Rússia. Ucrânia, Geórgia, eles estão de olho, evidentemente, para derrubar a Bielorrússia, né? Ou Belarus. E ele está dizendo que algumas ex-repúblicas que foram soviéticas socialistas, que hoje estão na OTAN, também devem sair. E os países do antigo chamado leste europeu socialista, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, mudou tudo de nome, né? A Iugoslávia transformou em 7 países, né? Tchecoslováquia transformou em 2. República Tcheca e a Eslovênia, né? E os países bálticos ali, os 3, Letônia, Estônia e Lituânia, tudo na OTAN, estão cercando a Rússia. O Putin deu o ultimato: vocês têm que afastar isso. E olha, como a gente diz, os Estados Unidos piscaram, piscaram. Por quê? Eles pediram uma reunião com o Putin, né? E a OTAN pediu uma reunião, e a Organização sobre a Segurança Europeia vai pedir uma reunião com a Rússia. Porque não é possível eles fazerem o que estão fazendo na Ucrânia, né? Bom, então um mundo mais multipolar. Aguarda-se o Brasil, a União Europeia, com a vitória no Brasil, ela se fortalece para ensaiar movimentos mais de independência. Isso é verdade. A pandemia no Brasil está, vocês vão ver. Ela só não está pior porque nós estamos no verão, né? Então espera mais um pouco, vocês vão ver como vai ser, né? Obrigado, meu amigo, camarada Rowens. Ele é um grande marxista. O canal dele vocês devem... Chimarrão de esquerda, né? Uma coisa assim, né?
ele está lendo e comentando o meu livro de Marx e de Lenin, né? Agradeço muito ao professor. Mas então, esse é o mundo de uma tensão que eu não me lembro, nos últimos 30 anos passados, uma virada de ano tão tensa como essa. Pode acontecer o primeiro tiro, professor? Pode. Né? Será que vai? É provável que não. É provável que não. Mas, em geopolítica, você não pode ser taxativo. Olha, não vai ter. Não terá. A Rússia não quer. Mas será que o governo fascista da Ucrânia, que surgiu quando derrubaram o Yanukovych em fevereiro de 14, ele era amigo da Rússia. A Ucrânia é amiga da Rússia. A Ucrânia fala, boa parte, é bilingue. O povo fala o ucraniano, mas fala o russo. A Ucrânia foi criada por Lenin, praticamente. Ela sempre fez parte do Império Russo. Né? Então, o governo fascista de lá quer entrar na OTAN. Isto não vai acontecer. Tem certeza, professor? Isso pode errar, vai quebrar a cara. Bom, paciência. Errar faz parte das análises. Mas é uma linha vermelha que não pode ser cruzada. A Ucrânia não pode ter tropas da OTAN, não pode ter mísseis. A fronteira ucraniana-russa dista apenas 300 quilômetros da capital Moscou. E nós estamos aguardando, acho que será 24 ou 23, não, 23, a eleição na Índia, que tire do poder aquele racista, supremacista hindu, né, Narendra Modi, que persegue cristãos e muçulmanos, seja sunita ou xiita, porque ele quer a supremacia do hinduísmo. Né? Não aceitamos. Agora, apesar dele ser órbita dos Estados Unidos, ele não pode romper com a China, não pode romper com a Rússia. Ele é membro da Organização de Cooperação de Xangai. Aqui o Eliabe, né? Ucrânia significa fronteira em russo. Muito obrigado aí. A gente aprende muito dando aula, viu? Então, este é o mundo que o 22 mais multipolar. Vocês estão tomando nota, né? Dezembro do ano que vem vocês vão me cobrar. Se vivo, estarei até lá. Segundo aspecto, eu estou avaliando que o mundo em 22 ele será mais multilateralista, com um fortalecimento e um aumento do protagonismo das Nações Unidas, a despeito do que Biden vem fazendo. Ele se diz, o Partido Democrata dos Estados Unidos se diz multilateralista. O Trump, o Partido Republicano, é contra o multilateralismo. O que é o multilateralismo? Se na Assembleia Geral da ONU é um voto por país, não vale nada. Ele é recomendativo. Os órgãos da ONU abaixo da Assembleia Geral, no organograma, Secretaria-Geral, e aí tem os órgãos. Conselho de Direitos Humanos, 47 membros, é um voto por país e é deliberativo. E os Estados Unidos são surrados em todos eles. E com todo o seu poderio econômico, é como aqui no parlamento, né? Não tem os lobistas lá que oferecem, deputado, tem uma casa aqui que vai ter um jantar, vai ter umas moças bonitas, vai ter uísque blue, não sei o que lá, né? Não tem isso. Na ONU tem. Só que aí não é parlamentar, é país. É o que vota em nome do país. Os Estados Unidos encostam num país e falam assim, escuta, você está precisando do quê lá? Uma linha de crédito, um porto, um aeroporto, né? O que é que você precisa? Apesar disso, eles perdem quase tudo. Tanto que o Trump saiu do Conselho de Direitos Humanos porque só perde. O Biden voltou. Né?
O Biden é multilateralista. Então, eu espero que ele fortaleça os organismos multilaterais, não confundir multilaterais com multipolar. E o fortalecimento da ONU. Terceira questão, já temos aí pouco tempo. Eu estou prevendo uma diminuição da desigualdade e um aumento do combate à pobreza. Por quê? Não é porque o Piketty falou, e eu sou fã do Piketty, apesar dele não ser socialista, estão dizendo que ele tá virando, né? Mas, independente disso, os 2 livros dele são maravilhosos, né? Eu recomendo, meus são todos anotado, né? O Capital do século XXI e Capital e Ideologia, né? Que eu comprei em francês, Capital e Ideologie, porque não dava para esperar a tradução, 1.200 páginas. Esse cara é o papa dos dados e números que deixam todos estarrecidos. E ele diz claramente: se o mundo, a humanidade, conseguiu razoavelmente, mesmo que não tenhamos o melhor sistema de saúde, o melhor sistema de ensino, mas o mundo resolveu razoavelmente a educação e a saúde, e tem sistemas de aposentadoria que garantem um mínimo de renda após uma quantidade de trabalho, se isso está razoavelmente resolvido no mundo, a grande questão não resolvida, que deve envidar esforços de todas as nações, é a diminuição da desigualdade. Não é possível, né? Legal, obrigado, Eliade. Não é possível 36 milionários, aí é homem, né? Milionários não, desculpe, bilionários, deterem a mesma renda, não confundir com riqueza, mas eles também têm, de 3,5 bilhões de pessoas, quase metade da Terra. Não é possível no Brasil 6 homens, são homens, que eu saiba, não tem uma mulher ali, deterem a riqueza, a renda de 106 milhões de brasileiros. Isso não pode ser. Isto, na verdade, é anticapitalista. Isto não é bom para o capitalismo. Né? Vocês estão ouvindo isso vindo de um socialista, de um comunista. Né? Então, eu vejo Qual vocês acham que será o plano, o ponto central do programa do presidente Lula? Seja lá quem seja o seu vice, quem for o seu vice, vai ser uma frente ampla, e este vice, vindo de onde vier, e não será de esquerda, ele vai ter que assinar embaixo desse programa. Porque se até Armínio Fraga, neoliberal de 4 costados, já está defendendo, né, políticas públicas que diminuam a desigualdade, só faltava nós da esquerda não colocarmos isso como uma questão central. Né? Quarta questão é sobre o futuro do modelo neoliberal. Ele vai acabar em 2022? Não sei. Eu sei que ele dá sinais de extrema debilidade. Nos Estados Unidos mesmo, a política do Biden, ele vai completar um ano dia 20 agora de janeiro, ele desenvolve políticas antineoliberais. Tudo indica que ele será o mais keynesiano dos presidentes desde que Roosevelt tomou posse dia 20 de janeiro de 1933. Né? Na época, a teoria keynesiana era muito forte. Né? E ela não se enfraquece com Bretton Woods, apesar da 1944, apesar da libra esterlina ter deixado de ser a moeda de troca internacional, a concepção do Estado de bem-estar, do Estado provedor, do Estado que investe e desenvolve, ajuda no desenvolvimento econômico,
isto não acaba com Bretton Woods, ao contrário, o plano Marshall de reconstrução da Europa a partir de 1945, especialmente a Alemanha, né, de Konrad Adenauer, né, e de, posteriormente, Willy Brandt, esses caras reconstroem a Alemanha e a Europa, de um modo geral, com o quê? Dinheiro público. E o Biden? 8 trilhões de dólares em menos de um ano o cara injetou na economia, fazendo planos. O Bolsa Família dele, $1.400, tá? R$ 7.500. E aqui a miséria agora foi para R$ 400. Então, isso é um forte impacto, né? Agora, está ferido de morte o neoliberalismo? Acho que não. O moribundo, né? Será que ele acabará? Isso é um debate que nós vamos fazer o ano inteiro. Mas ele está enfraquecido. Mas aí eu deixo para vocês refletirem, pensarem. Eu não tenho uma resposta. Se o modelo de financiarização do capital, isso é teorizado por Alain Chesner, La Financiarização do Capital, excelente livro. E Samir Amin, saudoso egípcio, são economistas marxistas, né? A financiarização do dinheiro, da economia, se isso acabar, o capitalismo volta a ser o que era até meados do século passado, o capitalismo produtivo, em que a riqueza só deriva a partir do trabalho, numa matéria-prima, seja um bem material ou imaterial, né? Então, não fique na cabeça que o operário é só aquele que produz um bem material. Eu fui professor há 25 anos de ensino privado, eu sou um operário do ensino, proletário. Minhas mãos nunca estiveram sujas de graxa, mas sujas de giz. Hoje em dia nem giz tem mais. Ainda na minha época ainda tinha. E então, setor de cultura, ensino, saúde, tudo setor privado, tudo proletário, né? Tudo produtor de riqueza. Será que esse capitalismo volta a ser o que era ou ele não tem mais volta e ele caminha para o fim do sistema capitalista e a construção de um outro modelo, você pode chamar como quiser, nós chamamos de socialista. Não sei se isso vai acontecer se o neoliberalismo acabar, porque o neoliberalismo era o último recurso que eles tinham com aquilo que Marx deixou claro como uma das duas grandes contradições históricas do sistema capitalista que o levarão à distribuição. Qual é a segunda e mais importante que ele disse? Há uma tendência declinante média histórica das taxas de lucro. Vai caindo. O sistema que vive do lucro e o lucro tende a desaparecer, ele tende a desaparecer o sistema, né? Sem falar na segunda grande contradição, né? A produção é cada vez mais coletiva e a apropriação daquela riqueza produzida é cada vez mais privada. Fica no bolso de um ou uns. Então, o neoliberalismo é a precarização do trabalho, a produção de dinheiro a partir do dinheiro, ou seja, dinheiro faz mais dinheiro sem passar pela produção. Este é o modelo. Se isso acaba, volta ao que era ou acaba o capitalismo? Eu não tenho resposta. Vocês reflitam. Nós voltamos ao tema ano que vem. Quinto aspecto e penúltimo, eu sinto o crescimento de uma onda antifascista no mundo. Já completamos 1 hora, vamos ter que terminar. O crescimento de uma onda antifascista e a formação de frentes amplas, antifascistas, em defesa da democracia, que é o que está em curso no Brasil. Goste ou não goste, o presidente Lula é um sábio e ele é um frente amplista. Ele sabe que, mesmo que ganhasse a eleição com um vice de esquerda, né, ele dificilmente conseguiria governar.
das 8 eleições realizadas no Brasil desde 1989, as 4 que nós vencemos, vencemos com o vice de centro. E as 4 que nós perdemos, perdemos com o vice de esquerda. Né? Bisol, Mercadante, Brizola e, em 2018, Manuela, camarada nossa. Ah, não, professor, mas esse ano aqui é diferente. No quê? Então, eu quero aí dizer que fiquei entusiasmado com o jantar feito aí pela Grupos Prerrogativas, o jantar em defesa da democracia, e fiquei feliz em saber que uma pessoa de origem de extrato mais conservador, Dr. Geraldo Alckmin, médico, né, não é empresário, governou São Paulo pelo maior tempo, 13 anos, com todos os problemas que tem, com todos os defeitos, ele foi, apertou a mão e abraçou o presidente Lula. Aquela foto do aperto de mão, eu fiquei entusiasmado. Eu e todos os comunistas, né? Verdadeiros. Tem uns que se dizem comunistas, mas eles sofrem com esse. Eles não estão entendendo que o mundo tem que ter uma frente ampla para barrar o fascismo. Doutor Geraldo, médico, votou no doutor Fernando Haddad no segundo turno. Ele, Goldman, já morreu. O senador, que está no lugar do Serra, José Aníbal, foi da minha época, líder estudantil, foi presidente do Grêmio Politécnico. Né? Então, qualquer que seja o vice, ele tem que ser um vice fora do nosso espectro. E nós temos que entender a necessidade de ampliar as forças antifascistas, porque o fascismo está forte. O Bolsonaro é forte candidato a perder eleições. Eu sei disso. O presidente Lula é franco favorito. Mas quem é que garante que essas coisas ficarão assim? Auxílio Brasil 400 por mês, vem vindo 14º dos aposentados, é dinheiro no bolso. Aí vale tudo, déficit de bilhões e bilhões. Né? Então, não será uma eleição fácil, será difícil. Estima-se que precisaremos de 4 milhões de militantes, entre voluntários e profissionalizados, para distribuir os folhetos em 6 mil municípios brasileiros, no Brasil profundo. Então, o mundo tem que formar essas frentes amplas. O sábio presidente da Rússia, Vladimir Putin, no seu discurso de 47 minutos em Davos, agora no mês de janeiro, pela internet, porque não podia, pouca coisa presencial. Está disponível no YouTube, legendado em espanhol. Um trecho do discurso, ele fala, lembremos de 33. O que aconteceu em 33 que ele pediu para o mundo lembrar? Hitler, no dia 5 de março de 33, venceu as eleições com o seu partido, que tem o sugestivo nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. 18 milhões de votos. Comunistas e sociais-democratas, que brigavam entre si, tiveram, a soma dos seus votos, tiveram 11 milhões. Hitler pôs 7 milhões a mais. Faltou 5% das cadeiras para ele virar chanceler e arrumou lá o partido chamado Partido Conservador Alemão, virou chanceler, uns meses depois fechou o parlamento, uns anos depois invadiu a Polônia, em setembro de 39, e aí a história vocês sabem. Não é possível que nós tenhamos esquecido tudo isso. Felizmente, a Internacional Comunista, reunida em seu 7º e último congresso, ela seria dissolvida em 42. A Internacional Comunista, reunida em agosto de 35, sob o comando de Georg Dimitrov, mas com a presença do camarada Stalin,
eles orientam a formação de frentes únicas antifascistas, que é, na verdade, a frente ampla. Todo mundo que queira lutar contra o nazifascismo é bem-vindo. O único programa desta frente única antifascista é ser antifascista. Ninguém perguntou para Oskar Schindler, que você conhece porque assistiu o filme, burguês capitalista milionário, nazista no começo. Ninguém perguntou para ele se ele era bem-vindo na frente única antifascista, porque era. Porque a frente única antifascista era dirigida por comunistas, revolucionários, marxistas-leninistas, mas tinham cristãos, tinham democratas, tinham patriotas, tinham judeus, ciganos, todo mundo. É uma frente com um único item de programa. Nós aqui no Brasil não conseguimos formar essa frente para derrubar o fascista. Paciência, ele ficou feliz. Mas para o presidente Lula ser eleito, não será uma frente muito ampla, mas será muito mais do que uma frente de esquerda. Podem apostar nisso. Preparem seus corações, como eu tenho dito. Eu ouço alguns falar assim, eu vou votar no presidente Lula, tal, se o Alckmin for vir, eu vou votar. Não é assim, meus amigos. Você não pode fazer campanha envergonhado. Você tem que fazer campanha mostrando que esta é uma aliança estratégica em defesa da democracia, que os órgãos de Estado no Brasil, TCU, Supremo, Ministério Público Federal e outros, foram tomados pelo fascismo. Agora ensaiam um movimento de autocrítica na prática, melhor assim do que nada, né? Mas não é garantido que nós estamos. E encerro, meus amigos e amigas, companheiros, camaradas. Eu interrogo: vamos começar a ver uma nova arquitetura financeira mundial? Acho que em 22 crescem as condições para que os BRICS voltem a ser fortes, para que sejam criados alternativas ao SWIFT, ou que o SWIFT aceite fazer remessas e transações financeiras que não sejam exclusivamente em dólar, e que finalmente se crie ou se aponte a perspectiva de criar uma cesta de moedas que não seja exclusivamente do dólar para o comércio internacional. Peço desculpas de ter ultrapassado 1 hora. Agradeço os que me acompanharam esse ano todo. Espero que vocês continuem ano que vem. Eu acordo pensando, durmo pensando em honrar a confiança que muitas pessoas têm depositado em mim. Não, sei que meus pensamentos, que não são meus, são pensamentos de uma corrente política no país, né? Marxista-leninista, claramente, do PCdoB, eu nunca escondi isso. Eu sou de uma época, no partido, a gente falava: o título que mais me honra é o título de membro do partido. E eu sou dessa época, tenho um monte de título. Não tenho doutorado, isso é verdade. Mas não importa. O título mais importante é ser marxista-leninista, ser comunista. Vocês conhecem, aproveito para fazer propaganda, né? Eu estou escrevendo uma coleção para principiantes. Saiu Marx e saiu agora Lenin, 400 páginas. E vem vindo Engels. Engels para principiantes. Deve sair abril do ano que vem. Ano que vem vou lançar, pretendo lançar 4 livros. Né? Tem que correr quanto tempo, que a vida não é longa. Então, eu quero agradecer a companhia de vocês, a confiança, pedir desculpa por erros e equívocos, que não tem pessoa que seja infalível, né? Nem Jesus unificou todo mundo, que não será eu que farei isso, né? Mas eu deixo as ideias aqui, vocês pensem, maturem, não estou dizendo que precisam concordar comigo. O que eu sinto é que está crescendo a receptividade. Obrigado pela saúde, estou precisando. O que eu sinto é que está cada vez mais receptivo
a formação da frente ampla, né? A necessidade disso. Mas tem muita resistência. Eu recebi hoje de 3 pessoas diferentes aquele negócio que você assina num site aí, faz abaixo-assinado eletrônico, endereçado a presidente do PT. Eu recebi de petista. Contra a coligação, a aliança com o Geraldo, doutor Geraldo, médico. Eu fico impressionado, né? Impressionado. Mas é da vida, né? Mas está crescendo. Eu não consigo ler o chat ao mesmo tempo e falar. Mas eu sei que no chat tem muitas opiniões que entendem a necessidade, não é que concordam, entendem a necessidade, né? Porque, como diz Lenin, uma aliança não é uma questão moral, é uma questão de correlação de forças. A frente que Lenin liderou para derrubar o czarismo não foi tão ampla assim, porque o partido era muito forte. Mao Tse-tung já fez uma frente mais ampla, ele e mais 8 partidos, né? A frente que derrotou o nazifascismo na Europa era o capitalismo mais o comunismo contra o nazifascismo. Que é frente maior que essa? Eu espero que ela se materialize no Brasil, que nós criemos a federação partidária com o maior número possível de partidos do nosso campo progressista, não use o termo de esquerda, não precisa. Que tenha 4, no mínimo, que tenha 6 partidos, e que, se o PDT retirar a candidatura aventureira, equivocada, do Ciro Gomes, o PDT também seja bem-vindo nesta federação de 7 partidos. Nós vamos governar, vamos voltar ao poder político central do Brasil, podemos ganhar 20 a 22 estados, inclusive o Triângulo das Bermudas, Brasil, Rio e Minas, São Paulo, Rio e Minas, que Lula e Dilma jamais governaram como governadores amigos nesses 3 estados. Com esta federação, e vamos rumar em 2024 para disputar 6.000 municípios, todos juntos, e coligado com outros partidos e outras federações que vão surgir. Preparem seus corações. Mãos à obra, muito ânimo, muita força, boas festas, bom ano novo, mas é só modo de dizer, não será um ano bom, né? Só janeiro de 23. Mas nós não podemos pular. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Um grande abraço, um beijo. Se puderem me dar a honra de adquirir alguns dos meus livros, não é para eu ganhar dinheiro com o livro, não. Eu quero é publicar mais livros, tá bom? Obrigado por tudo, viu? Beijo, tchau.